Qual a reflexão que você entrega para ele? Cara, assim eu faria, assim seria melhor para mim. Basicamente, a gente precisa ter, como eu falei mais cedo, planejamento. Em tudo que a gente vai fazer hoje na vida, a gente tem que ter planejamento. Eu era um vendedor e hoje eu sou um gestor. Boa. Eu admiro muito a gestão. Por quê? Venda é consequência. Gestão, se você não tiver o controle, que hoje é muito difícil, né? Existe muita automação, solução, inovação e patati patatá, né? Mas se você não controlar o seu negócio, você não tem resultado. E eu vivi e aprendi isso lá atrás. É a primeira coisa, eu valorizo muito a gestão. Massa. Então, o que eu falo como cliente para a Nexa? Eu quero investir. Como que eu vou fazer? De que forma que eu vou garantir que o meu capital não seja exposto a uma taxa de retorno baixa? Abaixo do mercado. Como é que eu vou garantir? Como é que a Nexa vai garantir para mim que esse investimento é seguro? Né? Como é que o trabalho efetivo ele é sólido? Então a Nexa tem um papel hoje de transparência, a primeira coisa. Nesse mundo de incorporação, porque eu vivi a incorporação nos últimos 6 anos e foi uma grande escola para mim. Eu amo a incorporação, sou diretor de ensino e desenvolvimento da ADEME também, que é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, tá? E na incorporação você vive de investidores, você vive de funding, que a gente chama, que é o capital de terceiros. A incorporação é puramente capital de terceiros, certo? E o que falta às vezes nesse relacionamento entre uma incorporadora e o investidor? A transparência. Que a gente chama de governança, de controle. Tem que ter uma governança e uma controladoria, tá? Eu tenho que ter... eu tenho que mostrar para o cliente, como Nexa, que o capital dele está seguro e que está sendo investido aqui. Teve gente lá atrás que falava assim, nossa, ele é soberbo, ele é enjoado, ele é arrogante, ele é não sei o que. Cara, não sou. É porque não adianta eu ficar olhando para 10 se eu posso atingir 1. Que mal. É isso aí. Que aula, cara. Foca, estuda, aprimora e traga excelência no que você faz. Ama o que você faz primeiro. O dinheiro é consequência. Olá, tudo bem? Outro podcast, a Moeda Imob. Para você entender o poder e a importância do seu imóvel, ou seja, a sua moeda imobiliária. Eu sempre começo assim, porque desde cedo no mercado imobiliário, quando eu entrei, eu entendi a importância disso. Seja bem-vindo, eu sou o Silvinho, o host desse podcast, numa estrutura nova, dentro da minha casa, que eu tenho acostumado a dizer. Pessoal, aqui eu trago especialistas e pessoas que entendem, têm resultados, que fazem o nosso mundo imobiliário se desenvolver. E de fato, hoje, ao meu lado, um cara que é uma referência para todos. Eu já falei para ele, eu quero ser amigo dele, eu quero ser íntimo dele. E isso é o tempo que vai nos dizer e tá tudo certo. Ele tem uma história que conecta, que me conectou muito. Ele sabe o que eu tô falando, eu não vou falar, mas é um cara que me inspira, é um grande exemplo para mim. Eu quero seguir os passos dele. Eu o conheci no primeiro podcast que eu fiz com ele. Ele é o cara, hoje, tá sendo o cara que mais esteve ao meu lado no podcast A Moeda Imob pela 4ª vez. Já tá pagando boleto, inclusive, aqui para nós. E ao meu lado, com muita honra, meu irmão, meu amigo, Marco Aurélio Simões. Sejam bem-vindos, meu irmão. 4ª vez, tivemos uma entrevista com muita gente. Depois você me ajudou a 2 podcasts. 5ª vez, velho. 2 podcasts. Uma aqui, 2 lá em Goiânia, outra na ADEME e agora eu tô aqui de novo. Teve o da ADEME, 5ª vez. 5ª vez junto, mas agora, primeira vez nós dois, é isso de aí. fato. E agora eu
te entrevistando. Que é E isso? aí Que honra, hein? eu vou buscar ao fundo quem é Marco Aurélio e qual que são os seus pensamentos, que no off a gente fala e é muito rico, brother. Seja bem-vindo mais uma vez ao podcast A Moeda Imob. Obrigado por me convidar na casa nova maravilhosa, tá? Curtiu? Tô assim, muito honrado, né? E agradeço demais, muito bem feito. E eu, Marco Aurélio, para quem não me conhece, Marco Aurélio Simões, tenho 35 anos. Cara, novo demais, né? Comecei no mercado imobiliário com 17 anos. Sou o pai de 2 filhos, Gabriel e Ana Júlia. Amo vocês. Ana Luísa, minha esposa. Comecei a vida novo, jovem. 17 anos no mercado imobiliário. Estamos aqui, né? Graças a Deus, seguindo, caminhando. E, Silvinho, muitos projetos, muitos sonhos, muitas vontades. E a gente tem que caminhar e materializar isso, né? Colocar em prática. É isso que eu valorizo muito. Marquinhos, eu aprendi muito com você, cara. No nosso mercado, eu vejo muita... Vamos começar aqui. Eu vejo muita infantilidade, imaturidade e pouco foco. Muito pouco. Nós viajamos para Goiânia e foi um tempo massa. Cara, nós conversamos mais de 10 horas em viagem, fora o podcast. E ali eu aprendi muita coisa com você, cara. E me abriu muito a mente. E aí, quando você fala, cara, que nem tava aqui no script, esse script aqui já foi pro saco. Mas quando você fala que começou no mercado imobiliário com 17 anos, velho, é muita loucura. Por quê, Marquinhos? Eu vou te falar de uma experiência, tá? Nós estamos em 2026, eu tenho 3 anos só de mercado. E por muitas vezes, em conversa com amigos, até com a Flávia, minha esposa, pô, por que eu não comecei antes, tal. Porque o mercado imobiliário, a corretagem, de fato, mudou realmente a minha vida financeira e a minha vida particular. Porque a financeira, ela influencia muito na nossa vida familiar, né? Demais. Você é medido pelos seus resultados. E tipo, nós temos família, filho, e depende da gente, então determina muito isso. E por diversas vezes eu pensei, pô, por que eu não entrei antes? Mas aí eu pensei muito também, a minha imaturidade de alguns anos atrás talvez não deixaria fazer o que eu faço hoje. Silvinho. E aí eu quero saber assim, ó, cara, como que foi? Porque pode falar o que for, mas você tem uma certa imaturidade com 17 anos de idade, pô, não precoce, é igual... precoce. Como que foi isso, velho? Como que foi entrar no mercado com 17 anos e analisando de lá até aqui tudo que você fez, brother? Então vamos lá, eu comecei a trabalhar com 13 anos, eu era um office boy naquela época, da Algar, da STBC naquela Você já época. contou essa história no podcast? E aí, para resumir, por que eu entrei no mercado imobiliário, né, com 17 anos? Porque a minha mãe era corretora, tinha já vários anos de mercado, e eu vi ali uma lacuna, um gap, né? Eu vi um gap, um espaço que ela não atingia. E quando eu fiz a primeira venda, representava 4 vezes o meu salário, 4 meses de salário. Falei, cara, esse negócio é muito bom, né? Então, para quem não me conhece, muito rápido, eu comecei no mercado novo, jovem. Quando eu entrei no mercado, eu entrei por uma porta que hoje não existe mais, era outra vivência, outra realidade. O mercado, você só vendia ou você só fazia negócio com quem você conhecia. Hoje você faz negócio pelo resultado, né? O que esse negócio viabiliza, né? Então, hoje você não faz negócio mais por ser conhecido, por ser amigo, por ser íntimo. Você faz negócio porque está trazendo algum resultado. Então, quando eu comecei naquela época, o primeiro gap que eu vi era a falta de atendimento, a falta de responsabilidade com o cliente.
E comecei no mercado, corretagem, eu não tinha espaço nas imobiliárias, porque eu era muito novo. Então eu comecei autônomo, jornalzinho informativo, plaquinha nos terrenos. Jornal 10. E aí, lá de trás até hoje, eu sempre tive um princípio, que era você tem que ser especialista em alguma coisa. Então lá atrás eu comecei a vender terrenos. E ali eu fui me especializando e cada dia que eu ia praticando um negócio, eu ia vendendo mais terrenos. Por quê? Eu aprimorava o que eu comecei. Então a regra é clara. O que acontece com o mercado imobiliário? Não tem... como o mercado ele é composto de várias oportunidades, né? Você vende fazenda, você vende área, você vende apartamento, vende galpão, vende casa, vende o que for, né? Só que você tem que entender de cada produto. Muitos tipos de imóveis. Tem né, um público-alvo para cada produto. E aí eu comecei no mercado, comecei a vender terrenos. Na época, Minha Casa Minha Vida ascendeu, estava bem ascendente. Eu vendia terrenos de R$35 mil e uma casa de 70 mil. Eu fazia aquisição de terreno com construção. Então era R$105 mil, redondinho. E aí eu tinha terreno naquela época no Alto Marama, no Jardim Europa. Olha pra você ver, o Alto Marama era R$35 mil um terreno. Que massa, velho. Só que eu sabia exatamente a dor do cliente. Desde o princípio, do dia que eu comecei no mercado imobiliário até hoje eu não pratico mais venda, não é meu negócio, vou contar aqui adiante, né? Mas eu devo tudo ao mercado imobiliário, eu devo tudo à corretagem, né? Que foi onde me abriu as portas. Mas eu sempre entendi desde lá de trás que existia uma dor do cliente. E aí, resumo, mesmo precoce, eu fui fazendo relacionamentos, eu fui aprendendo, eu fui aprimorando e ali eu fui fazendo negócios. Nesses negócios, eu comecei a entender que não era volume, mas que eu precisava de qualidade. Então me deu um insight entre 2008 para 2009, cara. E eu comecei a vender, eu passei dos 105 mil para vender casa em condomínio. Na época era o Royal Park, que era assim... Royal Park. Era... Tipão, Royal Park. E eu tive um episódio no Royal Park muito interessante. Eu usava muito o jornalzinho informativo para captar imóvel. E ali eu tive... Um cliente tinha me pedido um imóvel, eu fui captar no jornalzinho informativo... uma casa no Royal Park, tinha um corretor que era especialista na época. Resumo dessa obra, o corretor estava atendendo esse cliente. E eu liguei para esse corretor sem saber e o corretor falou para mim que já tinha vendido uma casa pro cara. Eu não fiquei... Eu fiquei inquieto com aquilo. Falei, cara, vou ligar para esse cara. Vou ligar pro cliente, ver se ele comprou mesmo. O cliente não tinha comprado. Resumo, vendi a casa pro cara. O corretor tentou me tirar para atender o cliente e eu vendi. Então, assim, o que é o negócio imobiliário hoje? O que é a corretagem? É você ter... você buscar ter relacionamento. Você entender que negócio não se faz só uma vez. Boa. E aí, cara, eu fui aprendendo isso, eu fui entendendo e logo um dia, em 2008 para 2009, eu refleti. Eu fiz uma auto-reflexão e falei assim, em vez de eu fazer volume, eu vou partir para qualidade. E eu olhei um nicho de mercado que ninguém trabalhava naquela época, que era venda de área para construtoras. Uberlândia não tinha incorporadoras, Uberlândia tinha as construtoras. Devido à CCO, devido à Incol, devido a um trauma passado, a gente perdeu a essência de incorporação. A incorporação começou a ascender em Uberlândia depois da Brasal, depois da Rodobens, né, que começou a abrir um mercado em meados de 12 para frente, 13, 14, por aí. Mas em 2008, 2009, falar em corporação aqui em Uberlândia era só MRV, que vendia Minha Casa Minha Vida. Não tinha, o resto era tudo construtora. Então comprava o terreno construía e fazia o prédio e colocava à venda depois de... Ou quando o prédio estava bem adiantado ou quando estava pronto. E eu falei assim, em vez de eu vender... Ainda existe isso em Uberlândia, né, cara? Ainda existe. Mas eu olhei aquilo e falei assim, cara, em vez de eu vender 10 terrenos, eu posso vender um. Em vez de eu vender 10 de 100, 10 imóveis de 100, eu posso vender um de 1 milhão. E eu parti pro terreno de R$1 milhão. E aquilo ali me abriu muitas portas. E eu fui entendendo a matéria, fui conduzindo as negociações e sempre com a premissa. Desde lá dos meus 13 anos, Silvinho, eu nunca ofereci um produto que eu não sabia
alguma particularidade, Eu, com 13 anos para 14 anos, eu vendia telefone celular. Eu sabia todas as funções do telefone, cara. Então, isso não é nem... Eu nunca fui um estudioso, não, tá? É curiosidade. Isso é empenho, dedicação. Você pega algo para fazer, faça com dedicação, com empenho. E aí eu fui vender área. Quando eu fui vender área, eu comecei a vender um de 1 milhão, depois fui vender outra de 2, 3, 5, 10, até vender. A última área que eu vendi foi de 130 milhões. Olha aí. Então, assim... Por que eu fiz isso? Porque eu fui aprimorando, né? Sim. E fui estudando cada caso. Tem que entender que você pode vender um imóvel de 1 bilhão. Você tem que saber vender esse imóvel de 1 bilhão. Não é porque você tem um cliente que quer comprar um imóvel de 1 bilhão que você vai conseguir conduzir a negociação. E aquilo ali foi, né? Fui aprimorando. Eu montei uma imobiliária que era Planejar Imóveis. Em 2007 para 2008, comecei a vender. De 2007 para 2010, nós mudamos 3 vezes, aumentamos o tamanho dela, então mudamos de endereço 3 vezes. Foi surpreendente. Em meados de 10 para 13, nós demos mais um salto e saímos de um imóvel de 90 metros para um de 300 metros. Caramba, velho. E ali eu comecei a trabalhar também de 2010 adiante com locações e locações comerciais. Eu sempre fui muito nichado. E trabalhei de 2010 a 2017 com uma carteira de locação, que eu vendia carteira de locação. Mas aquilo ali, em resumo, como eu comecei a trabalhar em 2010 com imóveis comerciais, em 2014 eu tive primeira participação em malls. Uberlândia não tinha isso, era o Planalto Center, né? Eu peguei um projeto que estava sendo já construído, mas eu fui comercializar ele na época, que hoje é o Tentem Baúbas. E fui trabalhar para algumas famílias que tinham grandes fortunas e fazer investimentos de renda. Então, quer dizer, é extenso, cara. Né? E ali... E Marquinhos, com o sentido lá da minha pergunta, usando um pouco da sua história, aquilo que eu falei, o mercado ele é muito infantil, o mercado ele é muito imaturo e talvez por isso a percepção, vamos falar do nosso cliente final, que tem a ideia ou de vender, ou comprar, ou alugar um imóvel. A percepção em relação ao corretor, ela tem essa imaturidade por tudo que já foi feito antes. Como que com 17 anos você conseguiu segurar isso? Pô, velho, você falou do seu princípio, mas o que o Marquinhos fez de mais diferente para conseguir mudar isso? Condução do negócio. Deixa eu te falar uma coisa, independente da imaturidade, você tem que ter responsabilidade. Porra. Então... Pega isso, corretor. A responsabilidade, caráter, vai fazer toda a diferença, independente se você é novo ou não. Cara, você pode começar no mercado imobiliário amanhã. Não tem problema. O que acontece? Você tem que entender... E com qualquer idade. Qualquer idade. Hoje o mercado mudou. É outro mercado. Hoje você pode começar com 16 anos que você está entrando no mercado. Só que o que é o problema do mercado? O corretor ele põe a comissão à frente do negócio. Exatamente. Então, quando ele põe a comissão à frente do negócio, ele transmite um problema ou transmite uma aflição para o cliente. E o cliente entende isso. Então, assim, nós temos um mercado hoje que ele está totalmente pulverizado, ele está ampliado, o leque aumentou. Sim. Tem muito corretor. Só que o que é o problema? Quem entra no mercado entra com a promessa de grandes resultados. Sim. Porque vê lá na internet o fulano, o ciclano, o beltrano que fez algo. O cara entra no mercado, ele não entende que existe maturação. Tudo na vida tem um tempo de maturação. E aí ele coloca o problema dele antes do atendimento ou antes do cliente. Então, é o famoso bater calculadora. Já ouviu falar dessa? Não. O corretor, ele bate calculadora. Sim. Né? Então, antes de fazer o negócio, ele já tá analisando o que vai ganhar. E outra coisa, cara, se você não tiver dedicação no que você está fazendo, estudar o produto. Hoje o corretor não estuda o produto. Hoje o corretor ele quer vender fluxo.
Vender fluxo faz parte ou consequência do produto. Quando a gente fala lançamento, né? Que hoje é a grande, né? A grande maioria aí do mercado vende lançamento. Então, assim, quando eu comecei, Silvinho, só para contextualizar, eu comecei a estudar. Estudar o produto, estudar o que era o imóvel. E assim, em todos os aspectos. Desde assim, como é que você compra um terreno, como é que você constrói, como é que você faz um projeto, o que envolve. Eu sempre gostei muito de contrato, fazer o contrato. Então, assim, eu naveguei em todos os âmbitos, jurídicos, contábeis, tributários, legalização, engenharia. Eu sempre fui curioso. Então, vou te citar um caso aqui como exemplo. Em 2015, eu vendi uma área para a MRV. Na época, era 36 milhões de reais. A MRV, normalmente, ela faz uma due diligence, que chama, que é uma análise dos sócios ou dos donos do terreno. Toda incorporadora faz isso, due diligence. Na época, não tinha despachante para olhar esse caso específico. Por quê? Era um proprietário que era composto de 15 sócios. Caramba. Com 120 CNPJs. Caraca. Eu tinha que mapear 15 sócios, cada um morava numa cidade e era 15 sócios com 15 cônjuges também, né? Normalmente 30 pessoas. 30 pessoas com mais 120 CNPJs. Você tinha que mapear a certidão de cada um, tal. Resumo da ópera, eu peguei e fiz. Por conta própria, sem custo, para me aprender. Eu fiz um book desse tamanho assim, ó. Eu tenho o book até hoje. Tu entregou pra MRV? Entreguei pra MRV. E fiz uma cópia para mim. Aquilo ali me deu um conhecimento sobre o negócio muito grande. Então, assim, quando eu fiz o primeiro BTS, que eu fui um dos pioneiros em Uberlândia, para não falar que eu fui o pioneiro de BTS em Uberlândia, o Build Suite, que significa, para quem não conhece, construção sob medida, que quem usa isso muito são as redes varejistas que estão em expansão. Eu estudei o modelo de BTS, onde ninguém sabia. Eu peguei o contrato do BTS na íntegra, estudei aquele modelo de contrato, vi as atenuâncias que tinha no contrato, vi por que existe um contrato atípico, porque na verdade existe vários contratos comerciais, existe o contrato de locação comercial, existe o contrato atípico, que é o BTS. Eu fui entender o porquê existe o BTS, por que nasceu esse BTS. Resumo. Todo investidor que eu chegava para falar de BTS... Dominava. Fiz 30 BTS em Uberlândia. Que massa. Mas primeiro você se prepara. Depois você vai a campo. Então, o resumo da ópera, independente da minha idade, eu me preparei. Boa, velho. Eu me preparei, cara. E no meio do caminho, o negócio é consequência do seu dia a dia. O negócio, ele não é a prioridade. A prioridade é se preparar. E aí é o que fica. Por que com 17 anos eu entrei no mercado? Porque as pessoas começaram a sentir confiança no que eu falava. Eu gerei credibilidade. Eu comecei a estudar o modelo de negócio. Eu comecei a atuar em vários âmbitos no mercado imobiliário. Eu tive caso em específico de BTS que eu fiz, que o cliente, o investidor, ele não quis contratar jurídico para fazer o contrato. Ele queria que eu fizesse o contrato. Porque na maioria das vezes eu sempre sentei com advogado e gosto muito. Arquitetura, o jurídico, o contábil, todos os âmbitos. Eu sempre sentei e lidei muito bem. Eu não sou formado em direito, eu parei no 5º período. Porque como minha vida foi assim, precoce, então eu comecei o direito, não consegui terminar, porque eu já tinha empresa, já casei, já tive filho, então foi um leque... todo junto. É um todo junto, uma conjuntura de fatores aí que não me deixou. Eu não vou te falar que eu me arrependo, eu gostaria de ter terminado, porque eu gosto do direito, mas aquilo ali me ajudou muito a sentar com o advogado e discutir pauta a pauta. Entendendo que sejam os primeiros passos ali que você pegou na faculdade. Então, tudo que você se propõe a fazer, Silvinho, independente do tempo de mercado, você pode começar hoje, amanhã, ontem, o que for. Se propõe a fazer com excelência. Boa. Essa é a palavra, cara. Foi assim que eu comecei. Marquinhos, atual momento, nós estamos em abril de 2026.
Me conta esse rebuliço que aconteceu na sua história nesse virada de ano. Eu te conheci dentro de uma incorporadora em Uberlândia e hoje você tem o seu negócio. Me conta sobre essa transição e o que é Nexa Mouse, o projeto que você está encabeçando e tratando e fazendo muito bem, como sempre. A Nexa Malls é uma desenvolvedora de centros comerciais. Certo. Como eu comecei em 2011, 2010 para 11 a fazer BTS, que era a expansão de redes de supermercados, academias, farmácias e etc., a gente sempre identificou lá atrás uma demanda. Então, a Nexa eu vou explicar, mas voltando um pouquinho à história, eu pegava sempre assim uma demanda de uma rede de supermercado, certo? Certo. Então o supermercado queria crescer. Bacana. Eu tinha que identificar um local onde ele não estava. Eu tinha que identificar um terreno que atenderia as necessidades dele, porque é específico, né? Você não coloca um supermercado em qualquer local, em qualquer tamanho. Eu tinha que identificar, na maioria das vezes, um investidor que toparia entrar no negócio e fazer essa construção, essa obra para o supermercado, como renda passiva. Eu tinha que identificar, às vezes, o arquiteto que ia fazer o layout ou o projeto para esse supermercado, falando um nicho específico. Eu tinha que identificar uma construtora e eu tinha que acompanhar a entrega da obra. Então, isso aqui lá atrás, a Nexa é uma herança. Eu falo para todo mundo que é uma herança de um histórico da Planejar, que era uma imobiliária pura da cidade, que fazia venda, locação e etc. Mas que foi se aprimorando, né, ao longo do tempo. E a gente criou a Nexa a partir de um outro gap do mercado. Eu vi uma oportunidade do mercado. Conforme eu comentei com você, em 2011, eu comecei a fazer 10 para 11 BTS. 2014, eu comecei a atuar com centros comerciais, que é os strip malls. 2014, Silvinho, eu tive uma história muito interessante, muito intrigante, que eu chamo. Porque quando eu entrei nos centros comerciais, como todo mundo na cidade fazia obra para comercializar posteriormente, o centro comercial foi a mesma coisa. Então, o proprietário, na época, ele criou o Planalto e começou a alocar, para não ser tão... Começou a alocar no final da obra. Só que centros comerciais, você precisa trabalhar com as âncoras, que é o supermercado, que é uma academia, que é um drive-thru, que é uma farmácia. Você precisa trabalhar de forma antecipada. Você precisa trabalhar no projeto. O BTS... ele é uma construção sob medida. Eu tenho que fazer para você de acordo com a sua necessidade. Uma âncora espera isso. E aí o que acontece? Eu tive essa experiência... E uma âncora é âncora para atrair público. Aí eu vou chegar nesses termos que você vai entender que é assim. Em 2014 eu tive essa experiência interessante. E aí eu fiquei intrigado, porque eu falei assim, gente, a gente foi para um centro comercial aqui, trabalhar essa comercialização. Perdemos o time em muita coisa na época. Aí é questão de maturidade também. Mas, em um acordo com o dono também, o proprietário na época do empreendimento. E aí eu olhei aquilo e falei, não tem como fazer um centro comercial sem uma âncora. De novo, comecei a estudar. Comecei a desenvolver outros projetos aqui em Uberlândia. Participei na época da negociação, porque o Pátio Vinhedos, gente, ele foi uma concepção de um desenvolvedor que veio de fora de Uberlândia. Não sei se você sabe disso. Não sei. O Pátio Vinhedos teve um desenvolvedor que veio de fora e trouxe a ideia para o Pátio Vinhedos, para o Vila Viseu, e foi trazendo para o mercado uma nova ideia que em outras praças funciona muito bem, mas Uberlândia não conhecia. E aí, eu negociei a parceria do pátio na época. Eu que fiz a parceria lá atrás. E, resumo, comecei a estudar sobre os strip malls. Até que em 2018 para 2019, eu comecei a fazer um projeto de expansão para redes nacionais.
E aí eu recebi aqui em Uberlândia uma grande empresa que é a maior desenvolvedora de strip malls do Brasil. Ela tem 50 no Brasil. Caramba, velho. Quando ela me trouxe o modelo de negócio dela, Silvinho, eu olhei e falei, mas peraí. É a mesma coisa que eu faço, só que como um intermediador aqui de Corretagem. eu fazia corretagem, ela fazia desenvolvimento. Eu falei, cara, o que ela faz, eu faço. Em menores. Não, eu falei, poxa, isso aqui é um negócio que a gente precisa materializar. E aí eu comecei a modelar outras empresas. Não deu certo a vinda dela para cá, porque Uberlândia não estava preparado para a vinda dessa empresa. A gente atuou, tentou fazer expansão e não conseguiu na época. Mas aquilo me entregou mais uma vez a criar aquele modelo de negócio. Então eu modelei nessa empresa, que é uma das maiores do Brasil, para não falar que é a maior. E comecei a estudar outros cases também, em Goiânia, em Belo Horizonte, em São Paulo. Comecei a estudar cases no Nordeste. E sempre gostei muito de viajar, de conhecer, de modelar, Comecei a estudar isso. No meio do caminho, minha vida mudou muito, porque eu já tinha vendido a carteira de locação, já tinha fechado a imobiliária e já tinha um projeto somente de BTS, de expansão. Só que eu entrei numa incorporadora. Caí de paraquedas numa incorporadora. Nessa incorporadora eu aprendi muito sobre desenvolvimento de produto. Eu comprava o terreno, eu fazia viabilidade, eu trabalhava junto com o arquiteto para desenvolver o produto, eu preparava todo o empreendimento para fazer o lançamento. E em meados agora de 2025, eu era sócio dessa incorporadora, eu vendi a minha participação para fundar a Nexa. Por quê? Hoje nós estamos vivendo um cenário em que o BTS puro, de um monousuário que a gente chama, que é uma alocação para um inquilino só, ele com alta da Selic, com custo de terrenos mais altos, com custo da construção mais alto, ele perdeu o efeito. É muito difícil você concluir um BTS hoje para uma grande varejista e a conta fechar. Saquei. Você não consegue remunerar o capital do investidor. Você não consegue devolver O cara investe lá 10 milhões e normalmente ele está buscando lá 80 mil reais de renda, 0,8%. 0,8, que é uma taxa média de mercado. É muito difícil você achar uma varejista hoje que vai pagar 80 mil reais de aluguel num imóvel desse, enfim. Então, o que acontece? Os strip malls, eles basicamente explodiram no Brasil. Cara, define de fato o que é um strip mall. Um strip mall é um centro comercial que abrange lojas de rua de forma organizada. Pensa comigo, você tem lá um café, você tem uma academia. Um mini shopping. Não, a gente não chama de mini shopping porque o strip mall é mais, a nomenclatura é mais, é um centro comercial aberto. Boa. Tá? O shopping, ele tem sua vida, seu organismo, seu ecossistema. O shopping ele vive de vários, né? Hoje, por exemplo, você pega várias âncoras. Você pega um center shopping, ele tem lá hotel, ele tem lazer, ele tem entretenimento, ele tem conveniência, ele tem serviços, ele tem office, ele tem eventos, ele tem um ecossistema, certo? Quando você pega um centro comercial, primeira coisa, com a onda de verticalização, principalmente que está acontecendo em grandes centros, você quer consumir o mais próximo da sua casa. Você quer ir tomar um café o mais próximo da sua casa. Você quer ir na academia mais próximo da sua casa. Então, os strip malls são centros comerciais abertos próximo à sua casa. E aí eu uso como exemplo um case de sucesso que a gente acabou de concluir, que é o Blue Mall. Rondon com Nicomedes. Para quem conhece Uberlândia, tá muito fácil. Rondon, Pacheco, esquina com Nicomedes. Esse centro comercial nós idealizamos, desenvolvemos, contratamos o arquiteto, comercializamos, criamos todo o projeto. Nós entregamos ele em dezembro agora e ele está com 98% de ocupação. Nós estamos em abril, né? Abril. 98% de ocupação, Silvinho. E não está com 100%
Porque a última loja eu preciso de um segmento específico. Então, eu estou trabalhando nesse segmento até a gente concluir os 100% de ocupação. Mas ele é um grande case de sucesso porque eu criei uma metodologia e dentro dessa metodologia eu apliquei nesse imóvel. E aí, engraçado, porque a gente brinca que como ali na Rondon, esquina com a Nicomedes, tem um viaduto, era um patinho feio. E a gente conseguiu criar algo bonito, vistoso, que todo mundo que passa desde o viaduto até na Rondon vê. Porque a arquitetura ajudou, porque a gente criou o strip mall puro. E aí, voltando um pouquinho do que você está falando, existe uma tendência de mercado hoje, com a onda de verticalização, de ter centros comerciais de rua. Então, a gente viu uma oportunidade de mercado, a gente está nesse mercado, né, há muitos anos, eu faço expansão de varejo há muitos anos. E aí eu vi um cenário em Uberlândia que não se pratica, que é o quê? Normalmente uma incorporadora, ela cria o projeto, ela vende para o consumidor final, mas ela não se preocupa em ocupação. Ela vende lá uma expectativa de retorno, uma expectativa de ocupação. Ela te entrega... Ela te vende uma sala comercial, exemplo. Ela te entrega o produto do projeto imobiliário. E você tem que contratar uma imobiliária, você tem que pensar quem vai ocupar e correr o risco de ficar um tempo também com a vacância, que a gente chama que é a vacância, gente, para quem não conhece, é um termo que a gente usa para o imóvel desocupado. Tá? É o imóvel desocupado. Existe a vacância positiva e a negativa. Não, imóvel desocupado é vacância. Não tem negativa ou positiva, ela é vacância. Né? O imóvel está vacante, o imóvel está disponível. Né? E a gente viu em várias praças, em várias cidades, um modelo de strip mall testado, que começa com um projeto bem concebido, um estudo de mix bem elaborado. Né? Hoje a gente faz... Vamos lá. Só pegando isso aí, para que as pessoas entendam. A diferença da Nexa... Tá, diferente. Deixa eu melhorar a pergunta. A Nexa é uma desenvolvedora de centros comerciais. Tá. Qual que é a diferença da Nexa para uma incorporadora clássica? É porque a Nexa ela atua junto com a incorporadora também. A Nexa ela faz os projetos dela, é uma incorporadora comercial. Certo. Porém, eu também posso atuar como desenvolvedora do projeto de uma incorporadora parceira. Então, você ela não faz projeto e faz parceria com a incorporadora. Ela não precisa... normalmente você pega uma incorporadora, ela compra o terreno, ela cria o projeto, ela constrói e ela vende. E vende. Morreu. Certo? A Nexa, ela pode entrar na incorporação em parceria com outra empresa. Outra incorporadora. Ou ela pode atuar só na comercialização daquele empreendimento, ou ela atua também na gestão desse empreendimento. Boa. Porque o que é a dor dos centros comerciais ou dos strip malls? Começa por aqui. Você tem uma boa localização, certo? Isso é premissa, ok? Beleza. Só que o empreendedor, ele tem às vezes um bom terreno, ou o melhor terreno normalmente, e ele vai lá e contrata um arquiteto. O arquiteto, eu brinco com os arquitetos, que a função do arquiteto é entregar um projeto de acordo com as normas. E o que é a expectativa do empreendedor? É que o arquiteto entregue o projeto de acordo com as normas, mas também segmentado ou vocacionado. Que é o que, Silvinho? Um projeto ele precisa ter um mix. Eu preciso ter, exemplo, uma academia, uma farmácia, um drive-thru. Ele precisa ter um mix, uma segmentação, uma vocação que a gente chama, certo? Normalmente o empreendedor ele tem expectativa que o arquiteto vai entregar isso para ele, mas isso não é função de arquiteto. Arquiteto, projeto. Arquiteto, projeto. Mas entre o empreendedor, ou a incorporadora, ou o investidor e o arquiteto, existe um desenvolvedor. Existe aquele cara que atua no meio e que faz ali estudo de mercado, análise de potencial de consumo, faz um mix do empreendimento. Porque o que faz um empreendimento ter sucesso? Você tem um bom local com um bom mix. E boas ocupações. Se você definir o mix e não tiver ocupação, não tem valor. Você pode ter um melhor ponto.
Se você não tiver um mix adequado, ou um mix que atenda os varejistas ou os ocupantes, que a gente chama, não tem valor. Então, o que eu vi no mercado? Eu vi um mercado que não estuda mix, que não analisa potencial de consumo, que não faz ancoragem. Eu vi várias lacunas no mercado e que a gente atua há muitos anos. Então, eu falo que a Nexa hoje ela atua em 3 frentes. Eu posso desenvolver o projeto para você. Você pode ser o incorporador, você pode querer construir, você pode querer investir, eu faço ele para você. Eu posso fazer os meus projetos como incorporadora. Eu tenho os meus projetos de incorporação, eu tenho projetos que eu desenvolvo para terceiros, eu tenho os meus próprios. E também faço gestão de centros comerciais. Por quê? Hoje, quais são as dores de um strip mall? Para quem empreende? É você achar um bom local, depois você desenvolver um produto adequado, depois você comercializar, porque tem gente que acha fácil e não é. Você conseguir comercializar. Hoje o mercado está super, hiper, mega competitivo. Depois você gerir ele. Você ter relacionamento com o lojista. Você ter lá horário de abertura, horário de fechamento. Você ter que cuidar de estacionamento. Você ter que ver se a energia está ligada, se a água está funcionando, se o inquilino está... Se está atendendo os interesses de todos os inquilinos. Você ter depois que fazer reciclagem, porque isso acontece. Um mall ele pode começar com um mix e depois com várias mudanças na vizinhança. Pode acontecer outras situações que você precisa mudar o mix. Ou o cliente desocupa e você tem que relocar. Então assim, cara, graças a Deus eu estudo isso há muitos anos. Já é o 4º centro comercial que a gente participa aqui em Uberlândia. Fora os BTS que a gente já fez, fora as locações comerciais que a gente já fez. Então, primeiro, a gente entende do mercado, busca o potencial de consumo e atua de forma em que a incorporadora ela tem começo e fim. Eu sou o meio. Boa. Eu sou o meio entre a concepção do produto e a venda final. Eu não vendo nada. Eu ocupo. O foco da Nexa é ocupação. O foco da Nexa é gerir isso depois. Porque você gerir carteira de locação, a coisa. Vai gerir operacional, dia a dia, condomínio. Você tem que fiscalizar inquilino, você tem que analisar projeto de inquilino, você tem que fazer campanha, evento, marketing, ação. Você tem que fazer reunião de condomínio, contratar segurança, contratar limpeza, brigadista. Cara, você tocar um condomínio hoje não é fácil. A gente toca hoje o Vila Viseu, são 68 lojas. A gente assumiu recentemente. Foi uma honra estar com o Grupo Algar. Para nós hoje é um desafio que eu fico muito feliz em pegar, porque desafio que eu quero dizer é que cada lojista pensa de uma forma, age de uma forma e vive de outra forma, né? Então, mas foi muito benéfico para nós, porque te dá te gera mais experiência, mas te dá uma outra visão de mercado também, né? Mas é uma experiência que o primeiro acordo que eu fiz com o pessoal da Algar foi assim: se eu não trouxer aqui eficiência e rentabilidade, não compensa me contratar. Não faz sentido. Não faz sentido. Vocês têm um grupo aqui que vocês administram terminais, administram vários imóveis. A função da gestão operacional de um mall é trazer eficiência e rentabilidade. Porque o mall, ele carece, Silvinho, de reforma. Um mall ele carece de rateio de despesas. Um mall carece de relacionamento com os inquilinos, relacionamento com os prestadores de serviço. São várias pessoas envolvidas dentro do mesmo interesse. E você sabe que cada um tem um interesse. Certeza. Então, enfim, a Nexa é uma desenvolvedora, é uma gestora, é uma incorporadora. Ela atua em 3 frentes. Só que essas 3 frentes hoje, todos os dias elas fazem mais sentido para mim. Por quê? Eu vejo um mercado que está ascendente, eu vejo uma tendência de mercado,
Um cliente que cada dia mais quer consumir próximo à sua casa, então tem várias oportunidades de malls, principalmente na nossa cidade, né? Recentemente eu levei uma academia nacional para o bairro Luizotti de Freitas, cara. O Luizotti já está formado, já está consolidado. Outra cidade. Outra cidade, não tinha uma academia nacional. Então, quer dizer, olha o espaço que tem em Uberlândia. Então, nosso foco é atuar, sim, em desenvolvimento, em expansão, é entender o varejista, é entender o investidor. A gente cria o negócio e traz investidores para dentro para viver de renda. E aí, qual que é o escopo disso? O investidor ele não quer saber se a energia está ligada, se a água está funcionando. Ele quer renda, cara. Renda. E aí, o que é o modelo tradicional de incorporação? Desenvolver o produto e vender. Te entregar. Nosso caso, não. Nós estamos aqui focados em ocupação. Você entrega e organiza. Entendido. Não, e faça total. a gestão. Sim. Organiza o geral. Cara, vou te dar a renda que você quer, tô te entregando uma solução. Show. Irmão, desde é um casamento. Sim. Sim. É um casamento. É um casamento com um ajudante de limpeza. Não, babá, por exemplo, nós com temos tudo. num centro comercial, nós temos 20 funcionários. Fora 68 lojistas, né? Fora que você tem que ficar pensando em mix. Opa, peraí. Agora que eu tô precisando de uma papelaria. Não, peraí, eu tô precisando agora aqui de uma farmácia. Não, tô precisando aqui de um café. Você tem que ficar pensando em mix. Não é só colocar um imóvel à disposição para alugar. Porra, velho, tá louco. Você tem que atender necessidades da vizinhança, da comunidade. O que tá... É, isso aí. O que tá precisando ali, né? Irmão, desde cedo, terreno. E você tem uma coisa que você fala muito, que é transformar terreno em ativo de renda. Exato. Certo? Perfeito. No seu ponto de vista, qual é o maior erro que as pessoas cometem ao olhar apenas o lote ou o terreno? Que a galera erra nessa parte de desenvolver? Não, porque na verdade é o seguinte. Eu estava tendo uma reunião hoje mais cedo com um amigo e ele estava me pedindo opiniões, uma consultoria. O que acontece? Você precisa vocacionar. Só Cara, que... vai, beleza. Não. Só que para Explica o que é vocacionar. Você precisa dar sentido. Ó, você está aqui dentro de um centro comercial, certo? Isso aqui foi vocacionado para atender a sua necessidade, para atender o café, para atender uma loja, para atender um escritório. Tem uma vocação aqui. Tem uma segmentação de vários mix aqui dentro. De fato, o que aqui rentabiliza melhor? Teoricamente, o que atende o bairro? O que atende o bairro? Aí, o que acontece? Que atende o bairro que vai dar gente, vai dar resultado. É porque nem sempre... Performance de grana. É muito fácil olhar e falar assim, aqui pensando eu vou fazer no investidor que vai ter um retorno. Pô, velho, é renda, beleza. Então, que não adianta você colocar uma loja de perfume, que não tem perfume. É muito fácil você pegar um terreno desse aqui, de 1.000 metros quadrados, e falar assim, eu vou dividir em 20 salas. Você vai alugar para quem? Boa. Você tem que vocacionar. Isso é vocacionar. Segmentar. E beleza, de fato, como fazer isso? Vamos lá, primeira coisa. Todo terreno tem uma vocação. Em qualquer localização que você for. Depende da região. Só que aí o que é o erro do empreendedor? A falta de planejamento. Por quê? Não é simplesmente aquilo que eu comentei mais cedo. Não é simplesmente ali contratar um arquiteto e fazer um projeto. Puxa vida. Mas esse é o erro. Eu tenho o melhor local. Vou contratar o arquiteto e vou fazer o melhor projeto. Só que... Segundo o arquiteto. Ou segundo a minha vontade. Puxa vida, eu ia falar... Mas esse erro é nacional. Esse erro não é daqui não. Esse erro é nacional. Você coloca o seu sonho no papel. Beleza. Com a sua experiência, qual é a consequência disso? Consequência disso? Vacância. Vacância gera custo de condomínio. Gera custo de condomínio, você tem que ficar fazendo ocupações pontuais ou aluguéis mais baratos para poder atrair inquilino. E aí você perde o seu investimento. O que é o problema do investidor hoje? Eu tenho o melhor terreno e contrato o melhor arquiteto. Beleza,
toca o barco. Vou tocar o projeto. Aí ele não ancora o projeto, ele não traz lá, por exemplo, vamos usar um exemplo de uma academia que gera um bom fluxo, que está ocupando um bom espaço, ou um supermercado também que gera bom fluxo, bom espaço, exemplo. Ele não traz. Ele vai falar assim, o supermercado vai interessar no meu projeto na hora que ele tiver adiantado. Ou, a academia vai vir ocupar a hora... Não, deixa eu te falar. Primeiro, eles trabalham de forma antecipada. É muito difícil você conseguir uma academia que vai lá no seu imóvel e vai alugar ele amanhã. Por que foi criado um BTS, Silvinho? O BTS foi criado, a nomenclatura já fala, construção sob medida. Porque não existe um imóvel sob medida. O sonho do supermercado é sair pelas ruas aí e ocupar achar espaço. O imóvel perfeito. Mas não existe. Vamos lá, eu já briguei assim, já questionei projetos vamos fazer esse projeto, tal, beleza. Aí amanhã a gente vai alugar lá pro McDonald's, tá bom. Cadê o espaço do drive-thru? Não tem. Então você não vai alugar. Outra coisa, eu já peguei projeto, sendo bem sincero, o cara criou no subsolo um espaço lá para um laboratório. Bacana. Será que o laboratório queria estar lá? No subsolo? Entendeu? Existe muito achismo. Existe muito achismo, muito feeling em um conjunto de fatores. Se você não entender a varejista, se você não entender o mercado, se você não entender de expansão, você vai criar um projeto da sua maneira, da sua cabeça e do seu sonho, gastar um recurso e vai ficar desocupado. E aí isso gera custo de condomínio, porque o imóvel pronto, ele tem condomínio. E gera frustração para o investidor que colocou o seu capital, porque o cara tem uma expectativa. Ninguém coloca dinheiro na frente pensando que vai... O investidor não quer saber de maturação. O investidor quer saber de renda. Ontem, né? Hoje não. Ontem. Então existe metodologia, existe conceito, metodologia e formas de criar centros comerciais que são basicamente bem alinhados, bem resumidos, igual o Blue Mall. O Blue Mall nós temos lá 10 lojas, cara. 10 lojas. Um centro comercial puro, ele tem de 10 a 14 lojas. Um centro comercial puro, ele tem uma média de tamanho. Se você pegar, não estou criticando não, estou falando porque isso às vezes falta conhecimento. Se você pegar a maioria dos arquitetos, eles não sabem fazer a conta média do estacionamento que ele precisa ter no empreendimento versus a área bruta locável, que é a área de locação. Ele vai pegar a norma técnica. Ele não vai pegar a área de estacionamento necessário para atender o lojista. Aí ele cria o centro comercial e amanhã ele tem um problema de estacionamento. Ele cria o centro comercial e coloca, sei lá, vou citar como exemplo aqui, uma academia que podia estar no segundo pavimento, ele coloca no térreo e aí ele fica com o segundo pavimento ou o primeiro pavimento desocupado. Porque então, nada quer ir para lá. Então, vou pegar o exemplo do Blue Mall. O que nós fizemos? Sendo bem sincero, eu peguei um terreno de 5.200 metros, criamos um projeto, fizemos viabilidade, atendemos necessidade de investimento, com a taxa de retorno alinhada à expectativa, ancorei, eu aluguei 45% do empreendimento antes de aprovar o projeto. Isso chama ancoragem. Só que o que o empreendedor tem de sentimento? Não, vou fazer o projeto e amanhã a âncora vai interessar em mim. Não, eu que tenho que ir atrás. Eu tenho que ir atrás, eu tenho que convencê-la. Eu tenho que fazer isso antes de aprovar o projeto. Para alguns, isso pode ser morosidade. Isso é proteção de capital. Para o investidor, é proteção de capital. Cara, pensando nessa pegada de proteção, a gente correlaciona com segurança. Exatamente. Pensando na renda ali. Quando a gente pensa no imóvel e pensando ele também como uma moeda de futuro, de longo prazo,
o que você acha que gera mais segurança para esse cara que está investindo e quer renda? Ponto. O cara que está investindo e quer renda, não quer saber se vai ter água, igual você falou, se está ligando a energia, ele quer... Cara, Marquinhos, tá aqui, quanto que vai vir? Vamos rasgar o verbo, assim. O que você acha que ele entrando num projeto, vamos colocar no melhor dos mundos, ele está entrando sozinho no projeto. Bom, colocou um dinheiro com a Nexa para a Nexa desenvolver, fazer e, cara, dá para mim aqui, Marquinhos. O que você acha que para ele vai gerar mais segurança? A valorização futura desse imóvel ou a previsibilidade de renda? As duas coisas, porque vamos lá. Vou pegar o exemplo do Blue Mall. Tá. Nós construímos quase 3.600 metros de área locável, beleza? Tá bom. Chegou um inquilino lá e me alugou 1.500 metros, tá bom? Ele fez mais 500 de mezanino. Então, o imóvel hoje, que era 3.600, virou 4.100 de ABL. Já tem 4.100. Aí, o que acontece também na prática? O inquilino desocupa amanhã. Você vai alugar pelo mesmo preço que você alugou anteriormente? Porque aumentou o tamanho do metro. Beleza. Segundo ponto. Tudo que você constrói, depois de pronto, fica mais caro. Estou errado? Não. Então, quando você pensa em projeto a longo prazo, a gente chama de projeto de vida, né, Silvinho? Projeto de vida. Você tem que analisar, no final do dia, que seu ativo tem, por exemplo, você pega dependendo da varejista, você aluga um imóvel com aluguel mínimo garantido e mais percentual de faturamento. Então, um ou outro. No final do dia, seu aluguel aumenta. Todo contrato tem um aniversário que a gente chama, que é uma renovação de contrato. E tem a valorização natural do imóvel. Então, para o investidor, ele tem 4 frentes. Ele tem as benfeitorias do inquilino. Quando ele constrói um centro comercial, cada inquilino faz a sua benfeitoria e isso vai agregar o imóvel. Ele tem renovação de contrato. Ele tem, normalmente, num strip mall, inquilinos de primeira linha, que a gente chama, que é o AAA. Tá? Então, normalmente, um centro comercial, um strip mall, ele é composto ali de 70% de âncoras, que é grandes lojas ou empresas nacionais. 70%? 70%. Cara. Os outros 30% são as satélites. E aí é um caso engraçado. Cara, eu não imaginava. Eu imaginava que seria o 30%. Porque a âncora ela foi feita para ajudar a desenvolver. Eu vou entrar no tal fato. O que é outro erro que o empreendedor acaba fazendo ou cometendo? Ele quer usar a mesma premissa que ele aluga para o café, para a academia. Então, vou te citar um exemplo. Se eu alugo por 100 o café, eu nunca vou conseguir alugar para a academia por 100. A academia você pode por 40, 35. Aí que entra um grande segredo. A Nexa hoje, ela entende, ela mapeia cada varejista. Então, eu sei o quanto a academia paga, o quanto o supermercado paga, o quanto o café paga. E aí, no final do dia, para me montar um negócio, eu tenho que montar ele no sistema de pool. Já ouviu falar de pool? Gestão em pool? Isso é muito comum nos sistemas hoteleiros, né? Só que nos malls também é comum. Por quê? O pool, basicamente, dá condição de você alugar para uma âncora por um valor e alugar para uma loja satélite, que é um café, para vocês terem uma noção, que ocupa pequenos espaços, por aluguel maior. E o investidor participar da média do empreendimento. Ele não participa somente deste ou deste resultado, ele participa da média. No final do dia, Silvinho, a função da âncora é trazer fluxo e pagar menos, ou pagar pouco, tá? E a função das satélites é usufruir desse fluxo, usar menos espaço e pagar mais. E aí isso gera um equilíbrio dentro do empreendimento. Para os investidores. Para os investidores. E aí para os lojistas. E aí, outro ponto que eu tenho que colocar é o seguinte, a diversificação. A diversificação de mix. Que é o que você chama de mix inteligente.
O mix inteligente é o quê? Eu ter, por exemplo, no Blue Mall, nós temos lá uma academia. Junto com a academia, eu tenho lá loja de suplementos, eu tenho loja de roupa fitness, eu tenho que ter uma comida saudável. Então, peraí, eu tenho que agregar o meu cliente. É aquela historinha que eu falei mais cedo. O cliente, a expectativa do cliente é entrar dentro do centro comercial e resolver a vida. Se ele vai no supermercado, ele quer ir no supermercado, na padaria, na farmácia. Se ele vai na academia, ele quer ir na academia, ele quer depois sair da academia e tomar um café ou comer algo mais saudável. Então não adianta eu pegar aqui e colocar uma academia com uma loja, vou usar um exemplo aqui, uma loja de ar-condicionado. Tem nada a ver. Se eu vou fazer um mall para serviços, eu tenho que pôr o ar-condicionado, a loja de material elétrico, a loja de material hidráulico, eu tenho que criar um mix ali. Que se conversam, né? Quando você vai em grandes centros, tem, por exemplo, eu pego o exemplo de Goiânia. Goiânia tem setores que você vai lá comprar um parafuso. As ferragistas estão um do lado da outra. Então, assim... Uberlândia tem uma tem a Vasconcelos clássica, Costa, né? que tem isso. Agora, o restante não. Se você for olhar, é muito diversificado. Então, tem os centros regionais de bairros. Então, eu preciso construir um mall que vai atender a comunidade, que vai atender aquele local. Boa. Eu posso fazer malls de diversas formas. Eu não preciso fazer um mall só com supermercado, com farmácia e com fast food. Boa. Não precisa. Tem malls que você pode atender, por exemplo. Você pode fazer um mall de automóveis. Você pode fazer um mall de construção civil, para construção civil. Você tem vocação. Que a galera vai ali e resolve a vida, igual você falou. Cara, por exemplo, existem alguns aqui que você está falando que tem isso aí, né? Mercado, farmácia, sacolão, você vai ali, resolve tudo. Aí você pensando assim, fica muito claro, né? Um mall de automóveis. Cara, eu vou ali para isso. Cara, agora eu vou ali para construção. Porque cada dia mais, você tem menos tempo. A cada dia que passa, você tem menos tempo. Você quer resolver sua vida mais rápido. Caraca. A cada dia que passa, você quer ir num lugar... E aí tem um dado também interessante, que é da BMalls. Eu sou membro da BMalls, que é a Associação Brasileira dos Strip Malls. Para mim é uma aula, é uma honra. Um abraço para todos. Eu fiquei 3 anos estudando a BMalls para entrar e tive o prazer de conhecer o pioneiro de centros comerciais dentro da BMalls. Que massa. Eu já fazia modelagem com o Marco Saad. Ele chama Marco Saad. O cara há 30 anos atrás ele fazia centros comerciais. Que massa. Há 30 anos atrás. O cara é uma máquina. Que massa. Uma honra estar perto dele, né? Semana passada eu estava com ele. Semana passada eu estava com ele em Belo Horizonte e o cara é uma máquina. Aí eu te falo o seguinte, dentro da BMalls a gente trabalha muito o conceito do projeto, o relacionamento com os inquilinos, os melhores projetos, quem faz melhores obras, tendência e consumo. Então a gente estuda muito. É um grupo muito unido. Eu aprendo muito com eles todos os dias e tudo que você precisa relacionado a centros comerciais, a BMalls, ela disponibiliza, por exemplo, um censo todo ano. Que legal, cara. Com uma média, com uma pesquisa, né? De consumo, uma pesquisa, por exemplo, de média de tamanho, expectativa do cliente, tem vários fatores dentro desse censo. E a gente vai estudando isso para aprimorar. Hoje, dentro da empresa, Silvinho, eu tenho hoje um sistema que eu mapeio potencial de consumo, o que o cliente gasta, o PIB da cidade, por exemplo, eu pego o PIB de Uberlândia, eu sei do recurso todo desse PIB. Veio da indústria, tantos por cento, veio dos impostos, tantos por cento, tem uma análise de dados. Eu faço tudo de mercado, não é nada do achismo. Eu tenho um sistema hoje que todas as varejistas têm, cara. Eu consigo mapear demografia, população, renda, faixa etária. Que massa, Marquinhos. Para me vocacionar, eu não posso olhar lá e falar, nossa, que bonito. Quero pensando em fazer isso. Eu acho que aqui vai dar isso, o achismo, né? Eu tenho arquiteto interno, eu tenho comercial,
gerente de operações, gerente administrativo, jurídico, contabilidade, tem sistema, tem o pessoal que prepara, por exemplo, o marketing, tem relacionamento com investidores. Então a gente criou um escopo, uma força-tarefa que a gente trabalha hoje para mitigar os riscos. Não existe plano perfeito, irmão, mas existe mitigação de risco. Com certeza. Irmão, tem um quadro aqui de final. Ixi. Tipão, pega por favor aí. Essa sacolinha aí, essa pretinha. É um quadro de um grande parceiro aqui do podcast. Que ele esteve aqui, acabou de sair o programa com ele. Um quadro que eu desenvolvi aqui, Reflexão para o seu cliente. É um cara que eu admiro muito, viu? Oferecimento Inconil Construtora. Que é isso? Pedro Paulo, não é possível, Paulo, hein? Virgínia disponibilizou isso aí pra gente, um presente da Inconil. Nossa. E esse quadro nosso aqui, Marquinhos? Ó. Eu quase não gosto de café, dá Silvinho. pra tomar café, Inconil. Que isso. Obrigado mesmo. Inconil, parceira nossa aqui do podcast. E aí é um quadro que é uma reflexão de toda a sua história para o cliente da Nexa Mouse. O que o Marco Aurélio falaria para ele mesmo se ele fosse o cliente da Nexa Mouse no intuito de ajudar o seu cliente? O que seria essa reflexão que você traz com a sua experiência relacionada ao mundo imobiliário? A primeira coisa, hoje nós vivemos um mercado de solução. O cliente espera, como cliente, a minha posição é eu tenho uma dor e eu preciso de solução. Certo. Então, basicamente, o que eu falo como cliente para a Nexa... Exato. Cliente seu, Nexa e Marco Aurélio. Qual a reflexão que você entrega para ele? Cara, assim eu faria, assim seria melhor para mim. Basicamente... a gente precisa ter, como eu falei mais cedo, planejamento. Em tudo que a gente vai fazer hoje na vida, a gente tem que ter planejamento. Eu era um vendedor e hoje eu sou um gestor. Boa. Eu admiro muito a gestão. Por quê? Venda é consequência. Gestão, legal, se você não tiver o controle, que hoje é muito difícil, né? Existe muita automação, solução, inovação e patati patatá, né? Mas se você não controlar o seu negócio, você não tem resultado. E eu vivi e aprendi isso lá atrás. É a primeira coisa, eu valorizo muito a gestão. Massa. Então, o que eu falo como cliente para a Nexa? Eu quero investir. Como que eu vou fazer? De que forma que eu vou garantir que o meu capital não seja exposto a uma taxa de retorno baixa. Abaixo do mercado. Abaixo do mercado. Como é que eu vou garantir? Como é que a Nexa vai garantir para mim que esse investimento é seguro? Né? Como é que o trabalho efetivo ele é sólido? Então a Nexa tem um papel hoje de transparência, a primeira coisa. Nesse mundo de incorporação, porque eu vivi a incorporação nos últimos 6 anos e foi uma grande escola para mim. Eu amo a incorporação, sou diretor de ensino e desenvolvimento da ADEME também, que é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, tá? E na incorporação você vive de investidores, você vive de funding, que a gente chama, que é o capital de terceiros. A incorporação é puramente capital de terceiros, certo? E o que falta, às vezes, nesse relacionamento entre uma incorporadora e o investidor? A transparência. Que a gente chama de governança, de controle. Tem que ter uma governança e uma controladoria. Tá? Eu tenho que ter. Eu tenho que mostrar para o cliente, como Nexa, que o capital dele está seguro e que está sendo investido aqui. O que acontece na maioria das vezes e o medo do investidor hoje em aportar capital na frente? É que o dinheiro dele vai ser desviado. Ou que o dinheiro dele vai sumir no meio do caminho.
Então, quando você tem uma transparência, uma governança, uma controladoria, que isso nos últimos 6 anos eu basicamente admiro muito, aprendi e admiro muito, porque você não entra numa instituição financeira ou num fundo imobiliário, que eu também já naveguei muito sobre isso, já tenho grandes relacionamentos com fundos. Você não entra se você não tiver um mínimo de governança. Então, o investidor, ele é um cotista desse fundo. Então, se eu não tiver transparência, a Nexa ela tem que atuar como uma gestora de um fundo. Boa. Ela tem que pegar o seu capital aqui, investir no tijolo e trazer renda. Ela tem uma função, um propósito. Então, como cliente, eu tenho uma dor. E como Nexa, eu tenho que solucionar essa dor. E a solução dessa dor é trazer um mix adequado para uma região que consome aquele mix, que traga valorização, que seja eficiente, que tenha gestão e que meu imóvel não fique desocupado. Show. Show, Marquinhos. Show. Agora, um outro quadro rápido. Tem que ter café, não tem jeito. Vou colocar mais café para você. Nós vamos brindar a xícara. Eu sei que você não gosta tanto de café. Eu dou birra. Por gentileza, eu trouxe este quadro para dentro do podcast. Marco Aurélio Simões, sem mimimi. Quem toma café na sua xícara do mundo imobiliário? Quero nomes. Sem aquele migué que você deu da outra vez. Nome. Mundo imobiliário. Quem... Cara, quem que você gosta? Não... Gosta não. Você gosta de todo mundo. Você gosta da maioria, mas... Quem te inspira no mercado imobiliário? Quem toma café na sua xícara do mundo imobiliário? Nome. Sem... De Uberlândia ou nacional? Nacional, de onde você quiser, de Acabei quem tá de falar, vivo, Marco Saad. É uma grande inspiração. Marco Saad toma café na sua xícara. Agora, outro cara também, eu vou falar 2. Que eu sempre admirei e foi uma inspiração pra mim também lá atrás. É o Vasco. Vasco Guimarães, do Parque Sul. Você conhece? Daqui de Uberlândia. O Vasco também sempre foi pra mim uma referência. E eu atuei em negócios modelando nele. Legal. Então, assim, são 2 caras que sempre me inspiraram muito. Show. Agora, Marquinhos, aí não preciso falar nome, tá? Quem não toma café na sua xícara do mercado imobiliário pode ser característica. Que te dá tristeza. Na verdade, me dá tristeza, sem demagogia. Corretores que não se preparam. Pessoas do mercado imobiliário que querem tirar vantagem em relação ao negócio. O negócio é ganha, né, velho? Ou também, brincadeiras à parte, investidores que não valorizam o trabalho ou a prestação de serviço. Esse aí tem, brother. Porque é o seguinte, tudo tem... Nada é de graça, velho. Nós vivemos um mercado que, na posição do investidor, ele quer o melhor negócio. Só que ele tem que entender que o melhor negócio custa. Melhor negócio, ele custa. E geralmente é mais caro. E outra coisa, existe uma teoria no mercado que chama assim, ó... time is money, né? Ou tempo é dinheiro, ou dinheiro no tempo. Vamos falar assim, no mundo da incorporação, dinheiro no tempo é valioso. Por quê? O investidor, ele coloca dinheiro antecipado. Se a gente faz algo, ou se tem algum problema no meio do caminho, ele vai perder o dinheiro, não vai? Opa. Então, se ele valoriza aqueles profissionais que entregam resultado, isso custa mais. E outra coisa, parar de achar que o melhor é o mais barato. Você tem que olhar que não existe custo sem benefício, não existe benefício sem custo. Boa. Então, no final do dia, eu acho que são essas três posições. Os corretores, eles precisam se aprimorar mais. Existe um mercado muito ascendente, um mercado que ele é dinâmico, um mercado que nunca vai parar. E tem muitos tipos de imóvel pra você se... Só que eu falo simplesmente focar, o seguinte, né, Silvinho, deixa eu te falar, no final do dia,
O médico, ele vai lá e ele estuda lá 5 anos, 6 anos, né? E depois ele vai lá fazer uma residência, uma especialização, certo? Mais 5 anos. O médico não é especialista? Por que o corretor não pode ser? Eu diferencio, Marquinhos, especialista de especialidade. Que dá tipo assim, porque especialista é todo mundo. Especialidade... Não. Tô falando assim, é porque no nosso mercado, eu tô falando uma base. O nosso mercado, o que ele entregou? Todo mundo virou especialista de tudo. Mas quando a gente fala especialidade, entrando nesse caminho de médico seu, cara, tem o cara que trabalha com ombro, ele tem uma especialidade no seu caminho. É um detalhe, é uma frescura, mas dá diferença, cara, entre especialidade e especialista. Mas você sabe por que eu nunca aventurei a vender uma fazenda enquanto eu era corretor? Que você não sabia. Porque se você vender uma fazenda, você tem que entender de latitude, altitude, Exato, índice pluviométrico, vegetação. o nível de argila. Cara, não, peraí. Fala de loteamento comigo, fala de áreas, fala de incorporação, fala daquilo que eu domino. Eu tenho que dominar algo. Então, quando eu falo do especialista, você precisa dominar algo. Você quer ser o cara do lançamento? Não tem problema. Você sabe o que é um alto padrão? Você vive isso, você sabe o que as construtoras vão lançar, o que as incorporadoras estão em planejamento, você está ligado à ADEME, você está lá relacionando com as empresas. Boa. Porque, só para resumir, por que com 17 anos eu entrei no mercado imobiliário? O mercado imobiliário ele é puro relacionamento. Eu me relacionei com as pessoas que eu queria trabalhar. Show. Teve gente lá atrás que falava assim, nossa, ele é soberbo, ele é enjoado, ele é arrogante, ele é não sei o que. Cara, não sou. É porque não adianta eu ficar olhando para 10 se eu posso atingir 1. Que mal. É isso aí. Que aula, cara. Foca, estuda, aprimora e traga excelência no que você faz. Ama o que você faz primeiro. O dinheiro é consequência. Show. É simples. Irmão, dava pra gente tocar mais umas 3 horas aqui fácil, não ia? Meu pai não gosta, né, Silvinho? Marquinhos, cara, obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Valeu demais. Para que as pessoas conheçam mais a Nexa Malls, que é um novo empreendimento seu, aonde que a gente encontra a Nexa, aonde a gente encontra o Marquinhos nas redes sociais, deixa aí os seus contatos, por gentileza. Eu tenho Instagram, que é @MarcoAurélioSimões. Tem também o Instagram da Nexa, que é @NexaMalls, com S no final. Nós temos LinkedIn também, que é Marco Aurélio Simões e também Nexa. E hoje o nosso escritório está aqui na Rondon Pacheco, número 1444, loja 4, que é o Blue Mall, centro comercial esquina da Rondon, esquina com a Nicomedes. Eu gostei tanto do empreendimento. Que montou seu escritório lá. Para mim foi tão gratificante ver aquele empreendimento nascendo, a concepção até a conclusão, que o meu escritório está lá hoje. Show de bola. Irmão, mais uma vez, obrigado. Eu que te agradeço. O canal A Moeda é seu. Você Obrigado, conhece, você sabe aqui. E está disponível para o nosso mundo imobiliário, para a Nexa, para o Marquinhos. E será convidado mais vezes, você sabe disso. Obrigado por tanto, obrigado por tudo. Conte comigo e estou à sua disposição. O canal A Moeda também está. Tamo junto? Obrigado, Silvinho. Obrigado. Pessoal, se você chegou até aqui, muito obrigado por isso. Marco Aurélio Simões deu aula de caminho, de saber o momento, o time para você investidor, para você corretor. Muito obrigado por isso. Se você chegou até aqui, encaminhe esse podcast para as pessoas que você acha que pode fazer a diferença. Marquinhos é um cara que eu admiro, que é um amigo e que está para ajudar. Tem as redes sociais dele aqui embaixo, procure-o e tamo junto. Obrigado, um beijo no seu coração, até o próximo podcast. Obrigado, um beijo no seu coração, até o próximo podcast A Moeda Imob. Valeu! Irmão, obrigado. Foi bom.